Olá pessoal, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando aí por que um vídeo de hipnose começa com bateria, começa com música. Eu por muitos anos fui músico, ainda sou, ainda exerço essa paixão, mas agora não tão profissionalmente como foi no passado. Mas por muitos anos eu fui professor de bateria e eu já estava começando a estudar hipnose quando comecei a reparar o comportamento de um dos meus alunos mais promissores, né, o William. Ele tinha o seguinte ritual: normalmente ele pegava a partitura, colocava na estante de partituras, respirava. A partir daquele momento, os olhos dele não mudavam mais de direção. Ele pegava as baquetas e começava a tocar. Pois é, o William entrava em transe hipnótico para tocar. Espontâneo, em grande parte, sim. Ele não sabia o que estava fazendo, mas naquele momento ele entrava em transe. A atenção dele ficava focada ali, naquelas colcheias, semicolcheias, nas notas ali da partitura. Como é que eu soube? Como é que eu prestei atenção? Como é que eu testei isso? Muito simples, pessoal. Coloquei a partitura na frente do William, pedi para ele executar, disse para ele que ele deveria executar aquela partitura do início ao fim. Era uma partitura que ele já conhecia, que ele já havia memorizado e não sabia disso. Então ele pediu realmente a partitura, coloquei na frente dele, ele começou a tocar. Num determinado momento, eu virei a página, antes do momento em que deveria fazer isso. Ou seja, tentei confundi-lo. E os olhos dele continuaram lá, fixos. Num determinado momento, fechei a partitura. E os olhos dele continuaram na direção da partitura fechada, ali na estante de partituras. Meu aluno estava em transe. Ele estava executando algo que a cabeça dele, a mente dele havia memorizado. Automaticamente, ele estava executando uma música, uma partitura que ele memorizou, não sabia que havia memorizado, não percebeu que estava fechada e a concentração dele estava lá. Como se concentrar? Concentração. Concentração envolve uma autossugestão, envolve um desejo, envolve uma intenção. Eu vou olhar para esse texto aqui, eu vou fixar nele, eu vou entender cada palavra, eu vou entender cada conceito, eu vou olhar, eu vou gostar do que eu estou vendo aqui, eu vou compreender, eu adoro isso daqui que eu vou fazer, eu adoro ler isso daqui, eu adoro compreender cada palavra, a minha concentração é um prazer, eu vou concentrar na ação de sentir prazer lendo cada palavra, cada conceito. Se você estiver entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer, eu estou falando de novo da autossugestão. É um desejo nosso de que algo aconteça com a gente, é um desejo que a gente coloca dentro da gente, é um desejo que vem pela repetição. Sim, repita para você várias vezes uma ideia e ela passa a ser verdade. Repita para você várias vezes um desejo e ele passa a vir de dentro para fora. Isso, em grande parte, é 90% da hipnose. É 90% do sucesso que você pode ter em qualquer tratamento hipnótico ou em qualquer treinamento, em qualquer coaching hipnótico. Sempre que você estiver pensando em hipnose, você está pensando numa ideia que entra aqui e você sente de dentro para fora. Pense na palavra concentrar. Há um centro e você tem que concentrar, concentração, ter a ação
num centro. Então escolham, por exemplo, um objeto que está no teu ambiente, ou um detalhezinho, uma marca na parede, um quadro. Mas se for um quadro, não olhe no quadro como um todo, escolha um detalhezinho. Se for uma praia, tem aquele barquinho ali no mar, né? Se for uma pessoa, tem um nariz. Então eu quero um exercício simples, tá? Escolha um ponto qualquer do seu ambiente, sente-se, tá? Sente-se. E nesse caso eu aconselho que nem seja de uma maneira tão largada, seja sentado como eu estou aqui num banquinho, né? Escolha esse ponto. Eu, por exemplo, estou olhando aqui, ó, bem no centro da câmera, e meu olho fica ali. E eu respiro devagar, e eu vou olhando sempre ali, sempre naquela direção, e fazendo um esforço, mantendo o meu olhar na direção, mantendo meu olhar fixo ali. Vou concentrando. Acendam uma vela, tá? Peguem uma vela, coloquem a mais ou menos 1,5 metros de distância de vocês. Sentem-se, olhem para a chama da vela. Observe aquela chama. Observe a chama balançando muitas vezes. Procure entender o fogo acontecendo. Feche os olhos e com os olhos fechados tenta reproduzir. Tenta. Vá mentalizando. Vá imaginando a vela. De olhos fechados, olhe para a vela. Imagine a chama. Tente reconstruir com a sua mente aquela imagem que você estava vendo alguns segundos atrás. E nesse momento, enquanto faz isso, se autossugestione. Se determine a ler, entender, a assistir às aulas e entender. Se autossugestione daquele momento para o futuro. Isso não precisa ser feito para o texto que você vai ler logo em seguida. Pode ser uma determinação para que isso aconteça sempre. Todas as vezes que eu estiver estudando, a matéria vai entrar na minha mente. Todas as vezes que eu estiver estudando, eu vou me concentrar. Reflita sobre isso. Pense. Ou seja, resumindo, percebam que concentração envolve você olhar, escolher um ponto e não simplesmente ficar, né, olhando para cá, olhando para lá, vendo televisão, vendo telefone, atendendo o telefone. A concentração é escolher um caminho, ok? E o que isso tem a ver com a gente aqui? Tem a ver com as nossas provas, com o nosso aprendizado, com a nossa memória, com a nossa autossugestão, com a nossa sugestão hipnótica. Então, estudos realizados há alguns anos atrás demonstraram que, sob hipnose, alunos que iam passar por provas melhoraram em cerca de 10% o seu desempenho. Ou seja, eles eram hipnotizados um pouco antes da prova e aí, a partir daí, concluiu-se que esses alunos melhoraram seus desempenhos em cerca de 10%. Um detalhe, eles simplesmente foram hipnotizados para fazer a prova. E o que a gente está propondo aqui, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero ajudar vocês e desenvolver junto com vocês é a hipnose desde já, desde o estudo, desde o momento em que você está se sentando ali para aprender a matéria da prova, desde o momento que você está se propondo. Então não é simplesmente a hipnose para fazer a prova, é a hipnose para aprender, é a hipnose para memorizar. Escolham sempre um local adequado para estudar. Livrem-se de celulares, livrem-se de tablets, computadores em geral, telefones, qualquer tipo de interrupção. É o momento que é seu. Tá? Procure estudar sempre no mesmo lugar. Procure manter uma rotina que envolva mais ou menos horários, mais ou menos situações. Crie para você uma rotina de estudo e se sugestione. Eu vou para o meu local de estudo, pode até dar um nome para ele, a salinha do conhecimento, né? O start para o futuro, dê o nome que quiser, pode ser um nome lúdico, né? Aqui, por exemplo, é meu estúdio, é um local onde eu executo música, é um local onde eu gravo algumas coisas aqui com alguns amigos. Então, quando eu venho para cá, eu já venho com a minha cabeça assim, hoje eu vou ser criativo. Hoje eu vou produzir, hoje eu vou desempenhar bem o meu papel de músico. Vocês têm que fazer a mesma coisa em relação à prova, desde o estudo. Então eu estou indo lá para o meu cantinho do estudo, eu estou indo lá para a masmorra do saber, sei lá, dê a seu local de estudo o nome que você quiser, mas habitue-se, sugestione-se que ali, naquele local, naquele momento determinado, você vai aprender muito. Tá? Então, duas autossugestões importantes. A primeira é essa, o local de estudo, a masmorra do saber.
o nome que quiser. E a segunda autossugestão, ela envolve um pouco de autoconhecimento. Antes de começar a estudar, se pergunte assim: tem alguma emoção, alguma preocupação, algum pensamento rondando a minha cabeça capaz de tirar minha atenção, tirar meu foco? Tô preocupado com aquela conta para pagar, tô preocupado com a namorada, com o namorado, aquele problema que tá por... Enfim, façam-se sempre uma pergunta antes de estudar. Existe alguma coisa aqui na minha cabeça que precisa ser dissolvida antes? Um conselho que eu dou a meus pacientes em geral, independente do problema que eles têm, quando a situação envolve um pensamento, por exemplo, estou trabalhando, mas eu estou pensando demais aqui na minha ex-namorada, como que acabou o relacionamento, eu estou trabalhando, mas minha cabeça está lá nas férias. Então façam o seguinte: antes da atividade, antes de ir para o estudo, antes de ir para o trabalho, utilizem, aliás, percam 10 minutos para pensar no problema. Tá com problema lá, tá com problema na conta bancária, tá com a conta no vermelho, gasta, antes de estudar, 10 minutos pensando exaustivamente, mas pensa muito. Se xinga de idiota, se ofende, você é um imbecil, você gastou dinheiro errado, você tá devendo pro banco. Começa a se massacrar. Faz isso por 10 minutos, até você sentir dor, até você sofrer muito. Acabou os 10 minutos, respira, foca no estudo. Estuda por 1 hora, 1h30, o tempo que você determinar. Para e volta a fazer o reexame. Aquele problema voltou? Voltou? Então faça o seguinte: mais 10 minutos pensando nele, exaustivamente. O que eu quero é que vocês nunca misturem estudo com problemas. Problemas com estudo. Hora de estudar é hora de estudar. Se autossugestionem para isso, ok? Grande abraço. Aguardem o próximo. Muito obrigado.